Action. Fui para Londres fazer mestrado e depois comecei a minha carreira em Londres. É um ambiente altamente competitivo e eu, na altura, utilizava muito a comida como a minha fonte de libertar o stress. Comer a minha ansiedade não ajudava, aliás, só piorava. E foi assim que eu comecei a correr. Antes de eu começar a correr, comecei-me a sentir muito melhor comigo própria e isso levou-me a querer comer bem. Comecei a me interessar sobre a minha alimentação, perceber o que é que tinha impacto no meu bem-estar. Já não sou vegan, mas eu fui vegan durante cerca de 2 anos. Notei imensas diferenças. Já tinha aprendido muito sobre a alimentação e eu sabia a importância que a proteína tinha na minha dieta overall. E ter um aporte proteico na minha dieta era importante. E quando eu virei vegan, eu lembro que isso foi um desafio grande. Eu dei por mim a consumir muitas leguminosas para conseguir chegar ao aporte proteico que eu precisava e eu não os conseguia digerir. Eu tinha muito mais energia, mas por outro lado, eu estava constantemente desconfortável. Até que eu lembro-me de ter descoberto o tremoço e tem graça porque eu poder que sabia tanto sobre a alimentação e mesmo assim eu não consumia o tremoço por associação à cerveja. Eu achava que não era algo que era saudável. É possível, é tremoço, o tremoço é só. Como assim o tremoço é proteína? Eu não fazia ideia que o tremoço era proteína. E pronto, no fundo isto abriu-me portas para ler muito mais sobre o tremoço. Descobri que o tremoço tinha um potencial inacreditável, ou seja, não só de um ponto de vista nutricional, é uma proteína completa, portanto, é quase literalmente da mesma forma como tu não tens que pensar quando consomes um peito de frango, não tens que pensar quando consomes tremoço, porque o tremoço dá tudo aquilo que tu precisas. E eu não fazia ideia que o tremoço era uma proteína vegetal. E como é que o mundo não sabe isto? Eu vivo em Londres já há quase 15 anos, ninguém sabe que o tremoço existe. E eu vi aqui um espaço enorme de pegarmos uma coisa que é tão portuguesa e é tão nossa, e de dar a conhecer não só aos portugueses, mas também ao mundo. O tremoço, do ponto de vista da agricultura regenerativa, é inacreditável. O tremoço cresce localmente na Europa. Não é preciso nós estarmos a depender tanto da soja quando temos outra luminosa que é tão rica em proteína que está tão perto de nós. O que está a dar tanto gozo na construção da Tarwi é que às vezes eu penso, o consumidor final sou eu. Eu passei por isto tudo. Eu passei pelo extremismo das dietas, pelas dificuldades de saber o quão difícil é ser vegan, e eu acredito que eu acho que nós somos todos diferentes e acredito que a dieta vegan funcione para algumas pessoas. Não vai funcionar para outras, por exemplo, para mim não funcionou. Eu sinto a necessidade de incluir alimentos de base animal na minha dieta. Simplesmente já não consumo tanto quanto consumia antes, porque percebi que existe uma forma deliciosa, by the way, de consumir alimentos 100% naturais, completos, minimamente processados, no fundo. Se as soluções que nos apresentam não são simples, não são fáceis, não são convenientes, não são deliciosas, muito facilmente tu vais cair na alternativa que te resolve estes problemas. E eu acho que a ideia da Tarwi é como é que nós conseguimos facilitar a vida das pessoas de modo a que não haja tantos atalhos, ou seja, como é que nós conseguimos facilitar a vida para que tu vás ao café da esquina e se tu quiseres continuar a comer saudável porque te faz sentir bem, tens essa opção de escolha, porque tens oferta, e no fundo é isso que nós queremos fazer com a Tarwi, queremos que tu tenhas a opção de escolha. Nós temos uma gama de 3 produtos, se o tremoço é consumido como snack, como é que nós adaptamos o tremoço enquanto snack para o consumidor moderno? Arranjamos uma forma de remover a salmoura, a água, o sal, os químicos e de oferecer em saquetas prontas a comer, em vez de teres que comprar o jarro, de molhar em água, deixar em tupperware, ir mudando a água para te remover o sal e os químicos, depois pôs no tupperware para pôr na mochila, é algo que tu vais a uma vending machine e da mesma forma como existem frutos secos, tens termossos para não te consumir e no fundo é facilitar o consumo de termoço porque é uma proteína inacreditável. A ideia por trás do Lumos foi como é que nós conseguimos reinventar o consumo de termoço. Nós começámos a olhar por vários momentos que existem no dia-a-dia e onde é que nós conseguimos reinventar opções que tu já conheces, mas que são muito mais nutritivas, em que o tremoço acaba por ser o nosso veículo. Portanto, foi assim que surgiu a ideia dos humos. Pegar na receita tradicional dos humos, em que substituímos o grão de bico por tremoço. E chegámos à conclusão que temos exatamente a mesma experiência que temos com o hummus tradicional, mas quando olhamos nutricionalmente não tem hidratos de carbono, tem metade das calorias, metade da gordura e é extremamente rico em proteína e fibra. Funciona como snack, funciona como entrada, funciona como refeição e tem toda esta parte de versatilidade. Outro ponto muito importante sobre o tremoço é que o tremoço não tem lectina. Lectinas são as proteínas que estão presentes nas leguminosas que nós não conseguimos digerir. Como o tremoço é baixo em lectinas, acaba por ser muito mais fácil digerir lumos do que digerir um hummus de grão. A ideia da proteína surgiu, primeiro do ponto de vista pessoal, pela minha jornada à volta do exercício. Eu sempre quis lançar uma marca alimentar que tivesse proteína. Mas acima de tudo, quando comecei a perceber a importância que a proteína tinha na minha dieta, eu comecei a perceber em que momentos é que para mim é difícil incluir proteína nas minhas refeições. O problema que eu tinha com as proteínas existentes no mercado é que as que sabiam bem eram todas à base de whey. O problema que eu tinha com o whey é que
não só eu não queria consumir tantos produtos de origem animal, por norma são ultraprocessadas, com muitos aditivos e ingredientes que eu não conseguia perceber sequer se eram bom para mim ou não eram bom para mim. O meu problema com as proteínas vegetais é que, por muito que se tente, elas ficam sempre com um resíduo quase de erva. Acabam por também ser muito ultraprocessadas para, disfarçar o sabor e depois para compensar toda a parte nutricional que a proteína vegetal não vai conseguir ter. E depois não é fácil digerir proteínas vegetais pela questão da lectina. Porque não testar uma proteína vegetal à base de tremoço? O que a whey consegue com 20 ingredientes, nós conseguimos com 1. E a razão pela qual nós decidimos chamar mais do que proteína é porque nós, como utilizamos o tremoço na totalidade, e o tremoço acaba por ser muito completo, não é só a proteína que nós estamos a dar. Nós estamos a dar proteína, estamos a dar fibra, vitaminas e toda uma série de outros micronutrientes que normalmente uma proteína normal não te dá, porque o que a proteína normal te quer dar é apenas isso, é proteína. E nós damos-te muito mais do que isso. Nós lançámos a proteína no mercado no verão do ano passado. Nós começámos a perceber que as pessoas que já consumiam proteínas vegetais simplesmente misturadas com água gostavam da nossa proteína, ou seja, gostavam da ideia de ser minimamente processada, ou seja, eram só 4 ingredientes, mas gostavam que também tivesse a funcionalidade e a praticidade que uma whey e as outras proteínas que existiam no mercado tivesse, que é, eu não tenho tempo e posso pegar num copo de água ou posso pegar num shaker, misturar com água, bater e fica uma bebida que eu posso consumir a qualquer hora. E realisticamente a nossa proteína que estava no mercado não era feita para isso. Foi assim que surgiu a possibilidade, nós começámos a pesquisar, conseguimos trabalhar o tremoço de uma forma diferente, em que conseguimos dar muito mais proteína por porção. Quando nós dizemos que é exatamente igual ao whey, é de um scoop, por norma tem 20 gramas de proteína, aqui é também o que tu consegues apenas utilizando o tremoço. É muito mais solúvel, se bater com uma colher ou num shaker fica com aquela espuminha que fica também a whey e não tem um sabor residual, que é o problema principal das proteínas à base de ervilha ou até de arroz, que tem ali um sabor que não é agradável. A proteína anterior torna uma proteína isolada, ou seja, nós pegávamos o tremoço na sua totalidade e portanto nós beneficiávamos da proteína que vinha do tremoço, da fibra que vinha do tremoço e de todos os micronutrientes que vinham com isso. Esta nova versão da proteína, nós estamos a utilizar uma versão de tremoço que é ligeiramente mais trabalhada e, portanto, acaba por ser um isolado da proteína de tremoço e, portanto, nós temos muito mais proteína por porção do que a anterior tinha. E o que nós decidimos fazer foi, como nós perdemos alguma da fibra que existia na proteína anterior, nós adicionámos fibra prebiótica, que acaba por ter muito mais vantagens de um ponto de vista de saúde intestinal e também de saciedade, porque te sacia por muito mais tempo. O facto de nós utilizarmos uma proteína isolada também faz com que não tenha um sabor residual que a proteína atual tinha, um ligeiro sabor residual, que esta não tem de todo, é muito mais adocicada. E isto tudo faz com que nós consigamos ter a mesma premissa de uma proteína minimamente processada, em que é literalmente a proteína de tremoço, é fibra probiótica para mais saciedade e para ajudar com a saúde intestinal, e depois apenas um ou outro ingrediente para dar sabor. Cacau biológico, que é o que nós utilizamos, aroma natural de baunilha e um bocadinho de stevia apenas para dar sabor. A razão pela qual nós estamos super, mas quando eu digo super, é super entusiasmados com a proteína nova, é porque toda a parte de funcionalidade está lá, ou seja, o que se espera de uma proteína, esta tem. É muito melhor porque não há dúvidas, ou seja, a nossa proteína tem 4 ou 5 ingredientes, em que basta virarem o verso de embalagem, vejam, porque é literalmente tremoço, inulina, que é a fibra probiótica, e alguns sabores só para dar sabor, e é super versátil. E, portanto, esta ideia de misturar com iogurtes, misturar com um copo de leite, acaba por não ser uma refeição muito pesada, mas sacia-nos por muito mais tempo. E muitas das perguntas que nós temos, e isso era uma das questões, aliás, que eu até tive quando estive grávida, que é, será que eu posso consumir proteína? O facto de ser minimamente processado e ser tão simples quer dizer que dá para todos. E a beleza é, se eu fazer um batido para mim e se a minha filha me pedir, mãe, quero um bocadinho, eu posso dar, porque é literalmente só tremoço com ingredientes 100% naturais. Desafiamos-nos a provar e a experimentarem e a darem-nos o feedback, porque nós achamos que vocês vão adorar.